A vila Inunaki, muitas vezes chamada na internet brasileira de a Vila Anunnaki, por erro de pronúncia ou tradução, é uma das lendas urbanas mais famosas e assustadoras do Japão. Diferente de fantasmas específicos como Tek-Tek ou Kuchisake Onna, a história da vila Inunaki gira em torno de um lugar inteiro considerado amaldiçoado. O medo não está apenas em uma entidade sobrenatural, mas na ideia de entrar em um local onde as regras normais da realidade simplesmente deixam de existir. A lenda começou a ganhar enorme popularidade nos anos 90 e no início dos anos 2000, quando fóruns japoneses e programas de terror começaram a espalhar rumores sobre uma vila escondida nas montanhas da província de Fukuoka. Segundo a história, existe uma pequena comunidade isolada, conhecido como a Vila Inunaki, um lugar onde a Constituição e as leis japonesas não se aplicam. Esse detalhe se tornou um dos elementos mais famosos da lenda. Muitas versões afirmam que existe uma placa enferrujada próxima à entrada da vila contendo a frase, abre aspas, daqui em diante, a Constituição japonesa não é válida, fecha aspas. Essa simples ideia já cria um terror psicológico enorme. Não é apenas uma vila abandonada, é um lugar separado do resto do mundo, quase como se estivesse fora da sociedade humana. A origem do nome também contribui para a atmosfera perturbadora. Inu significa cachorro em japonês, enquanto Naki pode ser associado a choro, uivo ou lamento. Por causa disso, algumas interpretações traduzem o nome como Vila do Choro dos Cachorros ou Vila dos Cães Lamentando. Existem lendas antigas ligadas a cães mortos, criaturas violentas e espíritos animalescos associados à região. Embora exista um local real chamado Inunaki em Fukuoka, incluindo um antigo túnel conhecido como Inunaki Tunnel, a vila amaldiçoada da internet parece ser uma mistura entre lugares reais e ficção coletiva criada ao longo do tempo. Isso é muito comum nas lendas urbanas japonesas. Elementos verdadeiros são misturados com boatos sobrenaturais, até que a fronteira entre realidade e invenção desapareça completamente. Segundo os rumores mais famosos, a vila Inunaki seria habitado por pessoas extremamente violentas, deformadas ou enlouquecidas. Algumas histórias dizem que os moradores praticam assassinatos, canibalismos e rituais estranhos. Outras afirmam que eles odeiam qualquer visitante e matam imediatamente quem tenta entrar no local. Há versões em que os habitantes vivem completamente isolados há décadas, sem contato com a civilização moderna. Uma das narrativas mais populares descreve grupos de jovens que tentam encontrar a vila durante a madrugada. Conforme se aproximavam do local, aparelhos eletrônicos começavam a falhar, celulares perdiam sinal, rádios apresentavam ruídos estranhos e câmeras paravam de funcionar. Em muitas versões, os visitantes acabavam vendo pessoas observando silenciosamente da floresta ou figuras imóveis próximas a casas abandonadas. Existe também uma forte ligação entre a lenda e o medo do isolamento. O Japão possui inúmeras regiões montanhosas, cobertas por florestas densas, e muitas pequenas vilas rurais foram abandonadas ao longo do século XX, devido ao êxodo urbano. Esses lugares vazios, consumidos pela natureza e pelo silêncio, acabam se tornando terreno perfeito para histórias sobrenaturais. Uma das versões mais assustadoras da lenda fala sobre um homem que teria massacrado toda a população da vila utilizando um machado. Outra afirma que uma doença misteriosa matou todos os moradores lentamente, deixando o local amaldiçoado. Há ainda histórias sobre famílias deformadas por gerações de incesto e isolamento extremo. Nenhuma dessas versões possui confirmação histórica real, mas a internet japonesa ajudou a espalhá-los como se fossem relatos verdadeiros. O túnel Inunaki também desempenha um papel fundamental na construção do mito. Túneis no terror japonês frequentemente simbolizam passagens entre o mundo humano e algo sobrenatural. Muitas pessoas afirmam ouvir vozes,
passos ou gritos vindo do túnel durante a noite. Existem relatos de motoristas que enxergam figuras humanas surgindo repentinamente diante dos faróis antes de desaparecerem segundos depois. Outro elemento muito comum nas histórias da Vila Inunaki envolve desaparecimentos. Algumas narrativas afirmam que pessoas que tentaram encontrar a vila jamais voltaram. Outras dizem que indivíduos se tornaram completamente traumatizados, incapazes de explicar o que viram. Em certos relatos, sobreviventes aparecem confusos, repetindo frases sem sentido ou afirmando que algo ainda os observa. Grande parte da popularidade da lenda veio da internet japonesa dos anos 2000. Fóruns anônimos começaram a compartilhar supostas coordenadas da vila, mapas incompletos e relatos de exploração noturna. Isso transformou a Vila Inunaki em uma espécie de local proibido para jovens interessados em terror paranormal. Muitos grupos passaram a visitar a região como teste de coragem, prática conhecida no Japão como Kimodameshi. Essas expedições ajudaram a alimentar ainda mais os rumores. Com o tempo, vídeos no YouTube começaram a mostrar pessoas explorando estradas abandonadas e túneis próximos da suposta vila. Quase sempre, os vídeos apresentavam interferências estranhas, sons misteriosos ou vultos na escuridão. Mesmo quando claramente encenados, esses conteúdos fortaleciam enormemente a reputação sobrenatural do lugar. O terror da Vila Inunaki funciona porque mistura vários medos ao mesmo tempo. Existe o medo do desconhecido, do isolamento, da violência humana, da floresta escura e do sobrenatural. Mas principalmente existe o medo de um lugar fora das regras normais da sociedade. A ideia de entrar em uma região onde ninguém pode ajudar você, onde leis não existem e algo observa silenciosamente no escuro, é profundamente perturbadora. A lenda acabou ficando tão famosa que inspirou filmes, jogos e diversas adaptações modernas. Uma das mais conhecidas é Howlin' Village, que reinterpretou a história da Vila Amaldiçoada e do túnel Inunaki dentro de uma narrativa sobrenatural ainda mais pesada. Mas talvez o aspecto mais assustador da vila seja justamente o fato dela nunca parecer totalmente impossível. Existem túneis abandonados reais. Existem vilas esquecidas reais. Existem florestas onde quase ninguém entra. E dentro do imaginário japonês, certos lugares podem guardar sofrimento, violência e memórias ruins por muito tempo. Por isso a lenda continua viva até hoje, porque no fundo, a Vila Inunaki representa um medo muito humano, o medo de atravessar um caminho sem volta e descobrir um lugar que deveria permanecer escondido para sempre.